Dia 25 de fevereiro será um dia histórico e eu preciso explicar direitinho para que você entenda o que é que está em jogo. Bolsonaro, ao convocar os atos na Paulista, diz que o que ele deseja é uma foto, e não uma foto para a gente usar nas redes sociais, mas uma foto para o mundo. Eu acredito piamente que o dia 25 não se trata de uma repercussão nacional e é simples entender o meu ponto de vista. Temos uma mídia completamente conivente com o que acontece no Brasil. Tudo o que é feito é justificado pelos ditos jornalistas, os transmissores da verdade ao ouvinte, como uma defesa do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro é o maior líder da oposição no Brasil, é o líder do maior partido de oposição e é assim que a maior emissora do país estava após as eleições. Logo, se tiverem 5 milhões de pessoas na Paulista, eles provavelmente vão recrutar um analista de alguma faculdade com muita simpatia ao atual governo para gerar um número absurdamente menor e minimizar o fato, dizendo que o que você está vendo não é real, é só uma sensação. Chamarão a todos de golpistas, dirão que é um ato contra a democracia, contra o judiciário, contra o Estado Democrático de Direito. Dirão que a situação de todo mundo vai piorar, que seremos processados judicialmente por sair às ruas para dar ao Bolsonaro o direito de defesa. Muitos já estão marcando Alexandre de Moraes nas redes sociais, pedindo para que ele fique de olho nas postagens, como se uma manifestação fosse algo errado e criminoso. E tudo o que se espera do dia 25 é uma foto. Uma foto de 10, 15 quarteirões lotados, onde a população vai gritar usando apenas a sua presença física, de que o que está rolando no Brasil não está certo. Que existe meio Brasil que enxerga uma perseguição em tudo que está rolando e a escalada sem precedentes usando a democracia como um escudo, como a sinalização de uma virtude. Metade do Brasil está vendo. E, de fato, o 8 de janeiro criou um trauma no povo brasileiro. De certa forma, em um caso inédito e excepcional, contrário a tudo o que nós sempre fomos durante anos e anos, nos convenceram que éramos antidemocráticos e que, se saíssemos às ruas, acabaríamos presos. Calados pelo medo, calados assistimos. A esperança sumia dia a dia do olhar de cada um que pouco a pouco escolhia deixar de acompanhar a política para não sofrer. E eu entendo, a ignorância é sim uma bênção. Mas eu sei que o sentimento de indignação está aí dentro, escondido na caixa do medo, comum às pessoas em todos os regimes totalitários. Assistimos a arbitrariedades, excessos, abusos, acusações baseadas em teses. Assistimos às mais altas autoridades do país pedindo que fôssemos extirpados. Assistimos o poder isento da mais alta corte do país nos dizer: perdeu o mané, não a mola. Nós derrotamos o bolsonarismo. Derrotados por todos, por tudo. É exatamente isso que estão nos dizendo há mais de um ano. Em todas as emissoras, em todos os jornais da velha mídia, nos discursos de ódio permitidos no Congresso para um determinado viés ideológico. E você conhece aquele ditado, né? Chutar cachorro morto é fácil. Nos colocaram numa caixinha que não nos pertence, mas mesmo assim, lá nós ficamos, lá nós permanecemos. Estaríamos de fato derrotados? Eles realmente venceram? Nos venceram? Deixa eu te contar uma coisa. Até 2018, a direita no Brasil era o PSDB. Em 2014, nós votamos no Aécio Neves. O parlamento brasileiro era o retrato do Teatro das Tesouras. E isso é tão real que eu só lembro do Cabo Daciolo no debate dizendo que vocês aí são tudo amiguinho. Só brigavam na frente do público, mas que, na real, todos eram amigos. Boulos, na ocasião, teve essa ação durante a fala do Daciolo. Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. Um taca a bola, o outro corta. E como as coisas estão hoje? Você sabe?
A Simone Tebet que disse: eles não tiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa, eu faço esse reconhecimento, o governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Simone Tebet, que foi uma feroz senadora para derrubar a Dilma, hoje é ministra do Lula. Alckmin, que certa vez disse: depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Hoje é vice-presidente do Lula. O Boulos que fez que ele não era o amiguinho da garotada. Vai andar com Lula por São Paulo para inaugurar a obra. Sim, o Lula que elegeu o Boulos em São Paulo. E o ministro Alexandre de Moraes, antigamente tão crítico ao PT, que fez Gleisi Hoffmann dificultar sua sabatina no Senado, hoje é recebido dessa forma em um evento do PT. Em situação de rua. Obrigado, presidente, e boa sorte a todos vocês. E tudo bem, você não é obrigado a gostar de alguém, mas o que eu quero mostrar é que o sistema sempre se ajuda, ele sempre se ampara. Mas quem ampara e protege quem não faz parte da bolha? Quem segura da queda aquele não grato na rodinha de amigos? Ah, essa resposta você tem. E eu não vou estimular um nós contra eles, eu não sou comuno-socialista, eu não acho que o meu adversário político tem que ser extirpado, eu tenho o bendito freio moral. Na verdade, nós temos. Mas galera, se não nós, quem? Eu esperei 31 anos da minha vida para poder me manifestar politicamente, porque eu jamais me senti representada por alguém. Mas foi em 2017 que uma maioria silenciosa saiu da caixinha. Aqueles que, como eu, que esperaram por tantos anos, enfim poderiam ser representados. E aí o sistema foi pego de surpresa, afinal, de onde saiu toda essa gente? Onde eles estavam? Estávamos todos na mesma caixa, assistindo e esperando. Exatamente como estamos agora. E então, quando a minha vez chegou, tentaram enfiar na minha garganta que eu votei errado, que eu não sei o que é melhor para mim ou para os meus filhos, que eu deveria rever os meus valores. Que eu sou uma criminosa, uma golpista, uma fascista. E eu me recuso a aceitar o rótulo na intenção de retirar a minha humanidade e invalidar os meus direitos. E assim, o rolo compressor da democracia inabalada me esmagar. Eu ainda tenho voz. Nós ainda temos voz. Ainda. Voltamos à fotografia para o mundo que o dia 25 de fevereiro vai gerar. Em meio à crise democrática que o mundo vive, com ditaduras ascendendo, sem a condenação devida por parte dos mandatários do Brasil, com todo o apoio errado que o atual governo oferece ao mundo, acho que a gente quer gerar uma contraprova. Meio Brasil discorda do que está acontecendo e quem disse isso não foi eu. São as pesquisas que mostram que se as eleições fossem hoje, Lula e Bolsonaro estariam empatados. Uma nação dividida é o que somos. Gostam de usar o termo polarizado, mas não é assim que as democracias são? Um lado e outro? Eu achava que sim, mas aparentemente o outro lado só pode ser o autorizado
pelos donos do poder. A oposição hoje, se Bolsonaro nunca tivesse existido, seria Alckmin, Simone Tebet, MBL, Dória, João Amoedo. A disputa seria entre PT e PSDB, a rivalidade de sempre. A rivalidade dos amigos. Só que nós fomos lá e escolhemos a terceira via, porque sim, o Bolsonaro foi a verdadeira terceira via que desligou a manete do videogame dos principais jogadores do Brasil. E isso teve um preço. Um alto preço. Meu cunhado é petista, eu sei, é difícil, mas a gente não se odeia por política, o que é absolutamente saudável. Porém, em conversa nessa semana, ao assistir tudo o que está acontecendo, ele me disse que nunca havia visto uma perseguição tão brutal a um presidente, que nunca viu a mídia se comportar de forma tão feroz. Sim. Até ele tá vendo. Todos os dias Bolsonaro é o tema central em todos os jornais, em todas as emissoras, sempre de forma pejorativa, sempre em busca de um escândalo que possa ensejar a sua morte política. Mesmo com todo o cerco jurídico, político e midiático, eles não conseguem derrubar o Bolsonaro. Nunca uma devassa foi tão bem feita na vida de nenhum político que já passou pelo Brasil. Não foram apenas os passos de Bolsonaro e seu entorno que foram monitorados e suas intimidades entregues à Polícia Federal e vazadas na mídia, mas de sua família, de parlamentares aliados. E depois da abertura do inquérito das fake news em 2019, 5 anos do início sem fim da maior investigação jamais antes vista, Bolsonaro é tornado inelegível por uma reunião com embaixadores e deve ser preso por uma tentativa de golpe que nunca aconteceu. Vamos ao meu democracia, meu povo do TSE que tá aí me assistindo e monitorando tudo que eu posto, porque aparentemente eu sou uma dissidente. O meu ponto de vista das coisas. Eu vou supor aqui, para ficar mais fácil, que o que vocês estão dizendo é realmente verdade. Bolsonaro e um entorno de juristas, com um padre como integrante, fez um decreto de estado de sítio e buscava fundamentação jurídica para assiná-lo. Artigo 137 da Constituição. E eis a lei que fala do estado de sítio e como ele deve ser feito. Aí você pode me dizer que o Bolsonaro estava conversando com militares para viabilizar o tal decreto. Beleza. Mas a Dilma também consultou e para ela não foi crime. Então eu preciso entender por que agora é. Eu vou abrir aspas para o comandante à época. Nós temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende os nossos interesses, nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação de estado de defesa. Fecha aspas. Não é a mesma situação? Se não é a mesma, em que é diferente? Políticos procuraram as Forças Armadas para saber se eles agiriam ou não com a decretação de estado de defesa. Nenhum inquérito foi aberto. Ninguém sofreu busca e apreensão por isso. E a Dilma não foi chamada de golpista. Falaram que o Bolsonaro ia dar o golpe por mandar 800 mil reais para os Estados Unidos para se manter no país caso o golpe desse errado. Não teve golpe e o cara voltou. Eu não consigo entender essa tese. A reunião do golpe. Reunião do golpe que Bolsonaro falou mais de uma vez que não queria golpe. E aí, falando da inelegibilidade do Bolsonaro por reunião com embaixadores, cara, a Dilma também fez. Em março de 2016. Em agosto ela estava cassada. Ah, mas foi diferente. A Dilma não colocou dúvidas sobre a democracia no Brasil para embaixadores, como fez o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez com fins eleitorais. Já a Dilma estava nas atribuições de suas funções como presidente, às vésperas de um impeachment. Então, é óbvio que as situações são diferentes. Mas e a intenção? Você já ouviu em algum lugar as falas da Dilma nessa reunião de embaixadores que precedeu o seu impeachment? Não? Então você vai ouvir agora. Se liga. Não só cumprimento, como agradeço toda a manifestação de solidariedade, mas, sobretudo, toda a análise clara, toda a precisão na qualificação do que acontece no Brasil. Compreender é ser capaz de lutar de uma forma muito mais efetiva e compromissada. Aqui ela está dizendo que vai jogar a real para que todos entendam o que estava acontecendo no Brasil, para que todos pudessem lutar. Ela usou o termo lutar contra tudo o que estava acontecendo. Me alegra muito compartilhar esse momento com cidadãos e cidadãs que têm plena consciência dos riscos de uma ruptura democrática.
da monumental perda das árduas conquistas democráticas e sociais obtidas nos últimos anos. Aqui ela joga que o que está em risco no Brasil é uma ruptura democrática, o fim da democracia no Brasil, o que é uma ruptura democrática. Eu queria aqui registrar o imenso respeito e admiração que eu tenho por Leonel Brizola, protagonista de inúmeras passagens decisivas na nossa história, em especial a luta e a campanha pela legalidade. Eu jamais imaginei que voltaríamos a viver um momento em que se fizesse necessário mobilizar a sociedade em torno de uma nova campanha da legalidade, como estamos fazendo hoje nesse encontro. Aqui ela diz que está usando o encontro para mobilizar a sociedade para uma nova campanha da legalidade à la Leonel Brizola. Ou seja, usando a reunião dos embaixadores para dar o recado. Precisamos nos mobilizar. A ausência de crime de responsabilidade comprovado, com provas inquestionáveis, o afastamento torna-se ele próprio um crime contra a democracia. E repito, esse é o caso do processo de impeachment em curso contra meu mandato, devido à ausência de base legal. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Aqui ela está dizendo que não existe provas contra ela e que as coisas serão um crime contra a democracia. E termina esse momento deixando claro, ela está denunciando um golpe de Estado numa reunião com embaixadores. O que vocês acham que ela esperava que acontecesse? Que a galera comprasse um buquê de flores em nome da solidariedade? Negar a realidade não me surpreende. Por isso, o nome é um só, é golpe. Mais uma vez, ela denuncia na reunião de embaixadores que a democracia no Brasil está em risco, pois está em curso um golpe de Estado. A democracia é afrontada e ameaçada quando o encarregado de executar a justiça opta por descumprir as leis e a Constituição. Um executor da justiça não pode assumir como meta condenar adversários, ao invés de fazer justiça. Condenar adversários, ao invés de fazer justiça, é mais do que um crime. Como diziam uns, é um erro. Não pode também abdicar da imparcialidade. É ela que garante que todos somos iguais perante a lei. Não pode se transformar em militante partidário. Pode ter suas convicções, mas essas convicções partidárias não pode iluminar suas decisões. Nossa Senhora, achei esse trecho muito atual. Mas aqui ela não tá atacando a justiça do país? Ou foi impressão minha? Porque quando o Bolsonaro fala assim, é ataque às instituições. Para Dilma não vale? É só um desabafo numa reunião com embaixadores? Mas sei também que há uma ruptura institucional sendo forjada nos baixos porões da baixa política, que precisa ser combatida. E por fim ela finaliza novamente denunciando uma ruptura institucional dentro do Congresso brasileiro e dizendo que isso precisa ser combatido. Novamente, o que vocês acham que a Dilma esperava de resposta após essas falas? Uma caixa de bis para comer depois como prêmio consolação, já que ela anunciou que o Brasil estava em ruptura institucional em meio a um golpe de Estado? Pouco tempo após essa reunião com os embaixadores, o comandante contou que a Dilma mandou políticos interlocutores para consultar a possibilidade de estado de defesa, dias antes de seu impeachment, porque é óbvio que ela queria interromper a votação na Câmara sobre o seu julgamento dentro do Congresso Nacional. Mas ninguém chama isso de ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Aliás,
A Dilma sofreu o processo de impeachment e não ficou inelegível por uma manobra jamais antes vista. Lula foi reabilitado politicamente depois de lesar uma nação inteira, sendo, como disse Simone Tebet, o orquestrador do Petrolão. E isso aconteceu por um erro de CEP. Ele sai pelo mundo colecionando bobagens e nos colocando ao lado de Venezuela e Irã, mas mesmo assim a mídia o chama de estadista. E aí eu tenho que ficar calada e aceitar que o Bolsonaro é o maior criminoso que passou pela política do Brasil porque ele desligou as manetes de quem queria jogar? Porque é assim que eu vejo. Essa é a minha opinião. É joia, é golpe, é cartão de vacina, é doação de Pix, é importunar uma baleia. Bolsonaro é o maior nome da oposição no Brasil em ano eleitoral. Então, eu gostaria de uma foto que não pode ser grande. Hoje a mídia anuncia que Bolsonaro não foi preso porque a sociedade não está convencida que precisam trabalhar a cabeça da galera, a nossa cabeça. Assim, a gente aceitando o argumento, a prisão do Bolsonaro sairia mais barata. A foto que será gerada não pode ser grande. Ela vai ter que ser gigante. Dessa forma, o custo político para deter o maior nome da oposição no Brasil fica mais caro. E esse depósito em conta, que é a presença no dia 25, quem fará é o povo. Vocês até podem me dizer que não vai dar em nada, mas galera, não fazer nada é muito pior do que tentar fazer alguma coisa. Pro dia 25 eu espero uma foto histórica. Eu espero ver a imagem daquilo que só cantamos no hino. Verás que um filho teu não foge à luta. E a luta não é física. Claro que não. Nós não somos assim. A luta é pelo direito de não temer. Uma democracia não pode ser democracia se você sente medo do Estado porque é ideologicamente contrário a ele. Você não é errado por querer algo diferente do que quer o dono da bola, o dono da caneta. Você é livre, ou deveria ser. Bolsonaro pediu uma foto que virá acompanhada de sua defesa, e já que a mídia não oferece esse espaço, ele terá toda a extensão da Paulista para fazê-lo. E é esse direito que até hoje Bolsonaro não teve, que será concedido pelo povo no dia 25 de fevereiro. O amor não se alegra com a justiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coríntios 13, versículos 6 e 7.